E muitas vezes minha mãe me chamava de rebelde por conta disso, mas ela não entendia o que eu vivia, ela não entendia o que eu passava. E eram nas minhas conversas com Deus, no meu clamor. Eu lembro de uma palavra que tem em Jeremias 33:3, que é uma palavra que ela é muito forte para mim, que diz assim: clama-me e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes que ainda não sabes. E era nesse clamor, irmãos, que Deus ia me ajudando, que Deus ia realmente me mostrando o que fazer. Eu lembro de outra palavra também que eu escutava muito, que ele dizia assim: não tenhas medo, eu estou contigo. E essa palavra também ela me acompanhava muito tempo, mesmo na minha falta de sabedoria, mesmo eu muitas vezes rebelde, sem querer seguir a religião que era a nossa. Às vezes eu ia aborrecida para a igreja, eu não ia por amor, eu não ia porque eu queria me sentir bem lá. Muitas vezes eu ia obrigada, muitas vezes eu ia porque minha mãe obrigava a gente a ir. E aquela oração muitas vezes nem fazia muito efeito. Mas teve uma vez um hino que ele realmente me tocou na época, que foi assim: que eu sou um milagre, usa-me, sou o teu milagre, usa-me, ó filho de Davi. E aí eu dizia ao Senhor que o Senhor tivesse misericórdia da minha vida. E assim passaram-se os anos, eu consegui me formar, consegui entrar no estado, ser professora. Irmãos, eu trabalhei muitos anos em sala de aula, quase 20, e eu nunca tratei mal um aluno, nem uma pessoa da escola, nem um professor, nem ninguém. Eu nunca fiz da minha doença um motivo para tratar mal as pessoas, muito pelo contrário. Pelo que eu passava, eu achava melhor tratar melhor as pessoas, tratar bem, porque assim Deus ia ter misericórdia de mim. Eu lembro de uma vez que eu estava lá na casa de uma tia que mora em Boa Viagem, e eu estava lá, ela morando no 6º andar, e quando eu ia chegando próximo à varanda, aí Satanás diz no meu ouvido: por que você não se joga daí? Já que ninguém gosta de você, já que ninguém se preocupa com você, por que você agora não aproveita e se joga? Irmãos, que bom que Deus não permitiu, que bom que Deus já tinha realmente planos na minha vida futura, e por esse motivo Ele não deixou, porque está na palavra em Lucas 1:37, que para Deus não há impossível, e Deus acreditava que um dia eu ia me libertar de tudo isso. Mas para que isso acontecesse, eu precisava entregar minha vida ao Senhor, entregar de verdade, entregar plenamente, e dizer assim: estou aqui, Senhor, usa-me, faz da minha vida o que o Senhor quiser, porque só assim é que a gente consegue se libertar dessa doença, que eu digo que ela é como um câncer. Agora, o câncer, de forma física, ele vai destruindo os órgãos da pessoa, e a depressão é um câncer que vai destruindo a sua alma. É eu e ele, sou eu e eu, é você contra você, é o seu eu mal contra o seu eu bem, e o bem sempre tentando prevalecer, muitas vezes sem conseguir até. Quantas noites eu passava em claro, acordava, não tinha nem como dormir. Como era que eu ia acordar se eu não dormia? E aí quando amanhecia o dia, para mim era uma alegria, irmãos. Eu gosto muito de ver o pôr do sol, eu gosto muito de ver o nascer do sol por conta disso, porque a noite para mim ela era terrível. Eram noites e noites só de angústia, só de tristeza, só de dor, choros e choros. E assim eu fui trabalhando, eu fui ensinando, era o que eu mais sentia prazer em fazer, era dar aulas, era a alegria maior que eu tinha, era trabalhar em sala de aula, e os anos foram passando. E aí chega o tempo do meu irmão também ter crises depressivas. Só que na época, há uns 25 anos atrás mais ou menos, que faz que meu irmão faleceu, a gente não sabia. Muitas vezes minha mãe levava ele ao médico, a esposa levava, ele já era casado, tinha 3 filhos, os filhos pequenos. E eu lembro de uma vez que um dos médicos disse à minha mãe: cuide dele, porque ele aparentemente está bem, mas por dentro ele não está. Porque a depressão ela faz isso. Você está bem aparentemente, você está bela, você está jovem, você está bonita, agora por dentro você não existe. Não existe nada de você. Só existe realmente a misericórdia de Deus na sua vida. Se realmente o Senhor quiser, se você permitir, Ele quer te ajudar. Agora, para que você seja ajudado, você precisa também se entregar para Ele. E aí eu lembro que a gente foi para a praia, uma das crises que ele já estava tendo, ele foi para a praia para poder se tratar.
eu fui para a praia para poder ficar longe dele, porque eu sofria muito, porque eu sou filha única e são 4 irmãos e ele agora é falecido. E eu lembro que minha mãe me tirou de perto dele, porque eu sofria vendo ele doente. E eu não entendia que ele também tinha o mesmo mal que eu tinha. Eu também não entendia que ele sofria das mesmas coisas que eu sofria. Eu pensava que só eu sofria aquilo, que só eu tinha aqueles pensamentos, que só eu tinha aquela situação. E eu lembro que eu sonhei com ele. Umas 2 semanas antes dele cometer suicídio, eu sonhei com ele dizendo a mim que ia embora. E aí ele se despedia de mim. E eu dizia, por que você vai embora? Aí ele dizia assim, eu vou embora porque aqui não dá mais para mim. Irmãos, eu me acordei tão agoniada, eu estava na casa da praia de uma amiga, lá em Itamaracá, e essa noite para mim, o resto da noite foi uma coisa terrível. E no dia seguinte eu entrei em contato com o pessoal aqui em Carpina, mas me disseram que ele estava bem. Umas 2 semanas depois, irmãos, ele cometeu suicídio. E ele tinha 28 anos. Eu pensei que quando ele morresse, quando ele morreu, eu iria morrer também. Porque ele era a pessoa que me dava exemplo, era a pessoa que me ajudava, era a pessoa que sempre estava me ouvindo, era aquela pessoa presente, porque os meus pais trabalhavam fora, minha mãe ajudava no comércio do meu pai, e a gente ficava com ele. Ele era aquele exemplo, ele era aquele pai para a gente. E eu achei que eu não iria sobreviver depois que ele morreu. Mas para honra e glória do Senhor, aos pouquinhos, com muito sofrimento, com muita dor, com muito choro, com muitos remédios, Deus foi me segurando, né? Deus foi me segurando, Deus foi me amando como sempre amou, foi cuidando, foi zelando. Muitas vezes a gente até esquece de agradecer as bênçãos que Deus nos dá, a gente esquece de agradecer tudo que Deus fez com a gente muitas vezes é ingrato com o Senhor, porque o Senhor em nenhum momento, tem uma palavra em Isaías 49:16 que diz assim, em minha mão te tenho gravado. Então o Senhor, Ele tem a nós, Ele nos tem gravado na palma da sua mão. Basta que a gente creia, que a gente espere e que a gente confie. Muitos sonhos que eu tive não foram realizados. Eu creio hoje, Deus me faz ver que realmente Ele me queria aqui em Carpina, porque hoje eu sou uma pessoa conhecida, uma professora que já estou no estado há 24 anos. Muitas pessoas me conhecem, muitos alunos que eu ensinei, que hoje trabalham comigo, e que graças a Deus hoje eles são exemplos, e que eles dizem muitas vezes a mim, professora, não tem quem diga, a senhora até conseguia sorrir. Outro dia eu escutei de um colega de lá do Polo, onde eu trabalho, na Universidade Federal Rural, no curso à distância, e esse meu colega, ele disse assim, poxa professora, e a senhora conseguia sorrir, graças a Deus por isso, né? Eu louvo a Deus por isso, porque irmãos, fazendo uma retrospectiva de tudo que eu vivi, não poderia ser diferente se não fosse as mãos do Senhor na minha vida. Não poderia ter sido diferente se não fosse o Senhor me cuidando, me botando nos braços e muitas vezes aliviando as dores. Quantas vezes eu pedi a Deus para não morrer? Muitas e muitas, porque é uma coisa interessante que o depressivo, ele não quer morrer. O depressivo, ele quer acabar com o sofrimento. Ele quer pôr um fim naquelas angústias, naquele sofrimento, naquela tristeza, naquela dor, naquele pânico. Ele não pensa em morrer. Então, muitas vezes, a gente precisa ter misericórdia de quem comete suicídio, porque muitas vezes não é o erro da pessoa, como foi o caso do meu irmão. Uma pessoa mais alegre, mais maravilhosa que eu já conheci, porque ele tinha toda a alegria do mundo, ele gostava de ajudar as pessoas, de dar conselho, mas infelizmente ele não conseguiu. Infelizmente a gente não entende, são os mistérios de Deus, a gente não compreende, está lá em Deuteronômio 29:29, que as coisas ocultas pertencem ao Senhor, então não é nosso, a gente não tem esse dever de querer entender. E aí, irmãos, o tempo foi passando, eu fui trabalhando, comecei a trabalhar na rede privada, comecei a trabalhar 3 horários. Com o passar do tempo, como eu disse, fiz sofrer pessoas que não mereciam, mas um dia Deus colocou no meu caminho um esposo, que é um companheiro, que é amigo, e que ele não sabia dos meus problemas. Uma amiga outro dia disse, ele não sabia que você tinha depressão? Não, irmãos, eu tinha vergonha de falar, eu tinha vergonha de dizer para ele, eu tinha vergonha até dele pensar que eu tivesse algum problema, porque eu podia pensar até que ele ia me chamar de louca. E eu não contei, mas com a convivência, com o passar dos anos, ele foi descobrindo, né, que alguma coisa em mim era diferente. Até o dia que eu tive a primeira crise.
Eu lembro até que foi tão ruim assim a crise, porque ele passou por situações difíceis. Eu cheguei até a tentar agredi-lo, coisas que eu não faço com ninguém. Eu sou uma pessoa tranquila, eu não faço mal a ninguém, graças a Deus. Mas nesse dia, eu não sei nem se ele ainda lembra, porque faz tantos anos, foi no começo do casamento da gente. E aí naquela hora, Satanás dizia assim a mim: mata ele agora, aperta o pescoço dele. E aí, irmãos, foi muito difícil. Eu disse: Deusinho, o que é que você tem? O que está acontecendo com você? O que é isso? Aí ele me empurrou, graças a Deus que ele me empurrou, porque senão, né, irmãos, eu não sei o que teria acontecido naquela noite na nossa casa. E assim, ele passou muitas noites difíceis comigo. Ele me ajudou bastante. Eu louvo a Deus pela vida dele, louvo a Deus porque Deus restaurou o nosso casamento. Nós chegamos com o tempo, com muitas situações adversas. A gente chegou a se separar, ele passou 5 meses fora. Mas eu pedia ao Senhor todos os dias, no chão do meu quarto, eu clamava a Deus que se fosse da vontade do Senhor, que fizesse ele voltar. E que se não fosse, Deus me acostumasse sem ele, sem a presença dele. E assim Deus fez, Deus restaurou porque viu que a gente merecia ficar juntos para continuar criando nossos filhos. Eu tenho um filho com 20 anos, Júlio César, está no 3º período de Direito, e tenho Ana Clara, que já está também na palavra, já está firme, seguindo os caminhos do Senhor, que tem 11 anos, e que eu chamo ela de minha princesa. E como nós fomos para um retiro de Esther alguns dias atrás, ela disse assim: pronto, mãe, se a senhora é rainha, então eu sou a sua princesa, como a senhora já me chamava. Então glória a Deus por isso.